Senhor Deus, nós nos aproximamos de Ti com o coração aberto, trazendo planos, sonhos, projetos e decisões que ainda não sabemos como realizar. Existem caminhos que desejamos percorrer, portas que esperamos ver abertas e respostas que buscamos há muito tempo. Algumas pessoas chegam a esta oração cheias de esperança, enquanto outras estão cansadas de tentar, decepcionadas com oportunidades que não deram certo e preocupadas com o futuro. Tu conheces cada história, cada espera silenciosa e cada pergunta guardada no íntimo. Por isso, antes de pedir que alguma porta se abra, nós te pedimos que assumas o primeiro lugar em nossos pensamentos, desejos e escolhas. Não queremos apenas alcançar aquilo que imaginamos ser bom. Queremos caminhar naquilo que estiver de acordo com a Tua vontade, pois sabemos que a Tua visão é perfeita e que o Teu cuidado alcança lugares que os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Provérbios 16:3 nos ensina a confiar ao Senhor as nossas obras, para que os nossos planos sejam estabelecidos. Recebemos esse ensinamento com humildade. Entregar os planos a Ti não significa abandonar responsabilidades, deixar de trabalhar ou permanecer paralisado esperando que tudo aconteça sozinho. Significa reconhecer que precisamos da Tua sabedoria em cada passo. Significa agir com fé, mas sem arrogância. Preparar-nos com dedicação, mas sem pensar que tudo depende apenas da nossa força. Sonhar, mas permitir que Tu corrijas a direção. Por isso, colocamos diante de Ti o que desejamos construir. Entregamos os projetos profissionais, os estudos, os negócios, as mudanças, as conversas importantes, os relacionamentos e todas as decisões que podem transformar a nossa caminhada. Examina, Senhor, as nossas motivações e purifica tudo aquilo que nasceu da comparação, do orgulho, da ansiedade ou da necessidade de provar alguma coisa aos outros. Há portas que parecem muito próximas, mas continuam fechadas. Há oportunidades que surgiram e desapareceram rapidamente. Há pessoas que fizeram promessas e não cumpriram, respostas que demoraram e caminhos que se tornaram confusos. Em alguns momentos, sentimos que estamos preparados, porém ninguém reconhece o nosso esforço. Em outros, percebemos que ainda precisamos amadurecer, aprender e reorganizar a vida. Ajuda-nos a não interpretar cada porta fechada como abandono. Muitas vezes, a Tua proteção se manifesta quando algo não acontece do modo que esperávamos. Em outras ocasiões, a espera prepara o nosso caráter, amplia a nossa visão e nos ensina a depender de Ti. Dá-nos sensibilidade para distinguir uma demora necessária de uma direção que precisa ser mudada. Não permitas que insistamos cegamente em algo que nos afasta da paz, da verdade e dos princípios da Tua palavra. Também não permitas que o medo nos faça recuar quando chegar o momento de avançar. Existem portas que exigirão coragem, responsabilidade e disposição para sair de ambientes conhecidos. Quando a oportunidade correta surgir, ajuda-nos a reconhecê-la sem sermos dominados pela insegurança. Que a memória dos fracassos não se transforme em uma prisão. Que as palavras negativas recebidas no passado não determinem o tamanho da nossa fé. Que nenhuma rejeição antiga nos convença de que sempre seremos rejeitados. Tu és capaz de criar novos começos, aproximar pessoas certas, conceder ideias, fortalecer capacidades e mostrar soluções que ainda não consideramos. Contudo, acima de qualquer conquista, desejamos manter o coração ligado a Ti. Uma porta aberta sem a Tua presença não poderá preencher a alma. Mas até um caminho simples se torna seguro quando somos conduzidos por Tuas mãos. Em Apocalipse 3:8, Jesus fala de uma porta aberta que ninguém pode fechar.
nós recebemos essa verdade sem transformá-la em uma promessa egoísta de que todos os nossos desejos serão atendidos. Compreendemos que as portas abertas por Ti servem aos Teus propósitos e nos chamam à fidelidade. Por isso, pedimos oportunidades de que também nos permitam fazer o bem, servir pessoas, honrar compromissos e testemunhar a Tua bondade. Abre caminhos para o trabalho digno, para o crescimento saudável, para a reconciliação possível e para a realização de projetos que tragam frutos honestos. Abre a nossa mente para aprender, os nossos olhos para perceber alternativas e o nosso coração para acolher orientações. Talvez a resposta não venha pelo caminho imaginado, mas queremos estar atentos à maneira como Tu nos conduzes. Senhor, toca quem perdeu a motivação, porque ouviu muitos nãos. Renova quem se sente atrasado ao comparar a própria vida com a caminhada de outras pessoas. Cada história possui um tempo, um processo e responsabilidades diferentes. Livra-nos da pressa que rouba a alegria e da comparação que despreza as pequenas conquistas. Ensina-nos a valorizar o passo de hoje. Se há documentos a organizar, conhecimentos a adquirir, pedidos de perdão a fazer ou hábitos a corrigir, dá-nos disposição para começar. Por isso, Senhor, colocamos diante de Ti não apenas os planos visíveis, mas também os sentimentos que surgiram durante o caminho. Entregamos a ansiedade de quem espera uma resposta, o medo de quem precisa decidir e a inquietação de quem não sabe qual direção seguir. Há pensamentos que se repetem durante o dia e continuam ativos quando o corpo precisa descansar. Há perguntas sobre dinheiro, trabalho, família, estudos, mudanças e responsabilidades. Há lembranças de escolhas anteriores que não produziram o resultado esperado. Recebe tudo isso com a Tua misericórdia. Ajuda-nos a respirar com calma e a reconhecer que não precisamos resolver toda a vida em um único momento. Dá-nos graça para cuidar do que está ao nosso alcance e confiar a Ti aquilo que não podemos controlar. Nós Te entregamos as decisões adiadas por medo de errar. Algumas pessoas possuem opções diante delas, mas sentem-se incapazes de escolher. Outras não veem alternativa alguma e temem permanecer no mesmo lugar por muito tempo. Há quem carregue culpa por uma oportunidade perdida, imaginando que jamais terá outra chance. Há também quem tenha tomado uma decisão precipitada e agora precise lidar com as consequências. Senhor, não permitas que a culpa se transforme em desespero. Ensina-nos a reconhecer os erros, reparar o que for possível e seguir com responsabilidade. A Tua graça não apaga a importância das nossas escolhas, mas nos oferece força para aprender, amadurecer e recomeçar. Que o passado se torne uma fonte de sabedoria, não uma sentença permanente contra o futuro. Colocamos diante de Ti as vozes que nos confundem. Algumas pessoas nos aconselham com amor, enquanto outras projetam sobre nós seus medos, interesses e frustrações. Nem toda opinião precisa ser seguida, e nem toda crítica deve ser ignorada. Concede-nos discernimento para ouvir com humildade sem perder a direção. Livra-nos da necessidade de agradar a todos. Quando tentamos corresponder a expectativas incompatíveis, o coração se divide e a mente se cansa. Ensina-nos a escolher com base na verdade, nos valores da Tua palavra e nas responsabilidades que realmente nos deste.
Que não tomemos decisões apenas para receber aplausos, evitar críticas ou acompanhar o ritmo de outras pessoas. Dá-nos liberdade interior para obedecer ao que é correto, mesmo quando essa escolha não é compreendida de imediato. Também te entregamos as preocupações financeiras ligadas aos nossos planos. Tu conheces as contas, os compromissos, a necessidade de sustentar a casa e os recursos necessários para iniciar ou continuar um projeto. Guarda-nos de decisões impulsivas, dívidas desnecessárias e propostas que oferecem resultados fáceis sem transparência. Dá-nos organização, prudência e honestidade. Ajuda-nos a planejar de acordo com a realidade, sem perder a esperança e sem desprezar os limites atuais. Abre oportunidades de trabalho e crescimento, mas ensina-nos também a administrar com responsabilidade aquilo que já recebemos. Que a falta de recursos não nos leve a caminhos errados e que a abundância não produza orgulho ou desperdício. Em qualquer fase, mantenha o nosso coração generoso, consciente e agradecido. Nós te agradecemos pela vida que recebemos, pela graça que nos sustenta e pela possibilidade de começar novamente. Mesmo que nem tudo esteja resolvido, existem sinais da tua bondade ao nosso redor. Obrigado pelas pessoas que nos apoiam, pelas lições que nos fizeram crescer e pelas portas que já foram abertas em outros momentos. Obrigado pela proteção em situações que talvez nunca tenhamos percebido. Obrigado pelas capacidades desenvolvidas durante períodos difíceis e pelas oportunidades simples que se tornaram importantes. Não queremos permitir que a expectativa pelo que ainda falta nos torne incapazes de reconhecer o que já existe. Forme em nós uma gratidão madura que não nega os problemas, mas enxerga a tua presença enquanto seguimos enfrentando cada desafio. Acolhe, Senhor, quem se sente sozinho ao planejar o futuro. Talvez essa pessoa não encontre apoio dentro de casa, não tem alguém com quem compartilhar seus projetos, ou tema ser ridicularizada. Se a sua segurança aproxima pessoas sábias, honestas e equilibradas, capazes de oferecer orientação sem controlar suas escolhas. Afasta relacionamentos que exploram fragilidades, estimulam decisões irresponsáveis ou alimentam ilusões. Ensina-nos a reconhecer a diferença entre incentivo verdadeiro e elogio interesseiro. Que saibamos construir parcerias baseadas em respeito, clareza e compromisso. Quando precisarmos caminhar por um período de maneira mais reservada, ajuda-nos a não confundir discrição com isolamento. Conserva-nos ligados a uma comunidade saudável e a pessoas que possam orar, aconselhar e corrigir com amor. Nós te entregamos as decisões adiadas por medo de errar. Algumas pessoas possuem opções diante delas, mas sentem-se incapazes de escolher. Outras não veem alternativa alguma e temem permanecer no mesmo lugar por muito tempo. Há quem carregue culpa por uma oportunidade perdida, imaginando que jamais terá outra chance. Há também quem tenha tomado uma decisão precipitada e agora precise lidar com as consequências, Senhor. Enquanto nosso interior encontra descanso em Tua presença,
Concede-nos sabedoria para participar de maneira responsável daquilo que estamos pedindo. Não queremos usar a fé como desculpa para a falta de preparação. Mostra-nos quais habilidades precisam ser desenvolvidas, quais informações devem ser verificadas e quais etapas não podem ser ignoradas. Se desejamos uma nova oportunidade profissional, dá-nos disciplina para aperfeiçoar o trabalho, organizar documentos, cumprir horários e aprender o que for necessário. Se buscamos realizar um projeto, ajuda-nos a estudar os riscos, calcular os recursos e estabelecer prioridades possíveis. Se esperamos uma mudança familiar, ensina-nos a conversar com clareza e respeito. Que a nossa oração caminhe ao lado de atitudes coerentes, honestas e perseverantes. Dá-nos discernimento para saber quando agir e quando esperar. Nem toda demora exige insistência imediata, e nem toda oportunidade permanecerá disponível indefinidamente. Em alguns momentos, precisaremos avançar mesmo sentindo receio. Em outros, será necessário recuar para evitar uma escolha precipitada. Livra-nos da pressa que confunde movimento com progresso. Há decisões tomadas rapidamente apenas para aliviar a ansiedade, mas que depois trazem consequências difíceis. Ensina-nos a suportar o desconforto de ainda não ter todas as respostas. Ao mesmo tempo, livra-nos da indecisão que se esconde atrás de uma falsa prudência. Quando houver clareza suficiente, responsabilidade e paz, fortalece-nos para escolher e assumir com maturidade os resultados dessa escolha. Senhor, ajuda-nos a reconhecer oportunidades verdadeiras. Nem toda porta aberta vem de ti, pois algumas conduzem a ambientes que ferem valores, comprometem a integridade ou exigem que abandonemos responsabilidades importantes. Uma proposta pode parecer vantajosa e ainda assim carregar condições injustas. Um relacionamento pode oferecer entusiasmo e, ao mesmo tempo, produzir controle e desrespeito. Um projeto pode prometer crescimento, mas depender de mentira, exploração ou manipulação. Dá-nos coragem para dizer não ao que fere a consciência, mesmo quando existe ganho aparente. Não permitas que a carência, a ambição ou o medo de perder uma chance nos façam negociar princípios. Melhor é caminhar com paz e honestidade do que conquistar algo que destrua o caráter. Também existem oportunidades simples que podemos desprezar por parecerem pequenas. Talvez esperemos uma grande mudança, enquanto tu nos convidas a começar com uma tarefa discreta. Um curso, uma conversa, uma colaboração ou um serviço que ninguém aplaudirá. Livra-nos da mentalidade que só reconhece valor no que é grandioso. Grandes caminhos muitas vezes começam com fidelidade em passos modestos. Dá-nos disposição para servir bem onde estamos, tratar pessoas com respeito e cumprir responsabilidades. Mesmo quando não recebemos reconhecimento, que a excelência não dependa da plateia. Forme em nós um caráter estável, capaz de permanecer correto tanto nos dias de visibilidade, quanto nos períodos em que o trabalho acontece em silêncio. Concede equilíbrio emocional quando surgirem críticas. Nem toda oposição significa que estamos na direção errada. Assim como nem todo elogio confirma
que escolhemos corretamente. Ajuda-nos a avaliar o conteúdo das palavras recebidas. Quando uma correção for justa, dá-nos humildade para aprender sem reagir com defesa. Quando uma acusação for falsa, concede serenidade para responder com verdade e não com agressividade. Quando houver incompreensão, evita que gastemos toda a energia tentando convencer quem decidiu não nos ouvir. Ensina-nos a guardar o coração, preservar a dignidade e continuar fazendo o que é correto. Que as opiniões negativas não tenham mais autoridade sobre nós do que a verdade, mas que também não nos tornemos orgulhosos e incapazes de reconhecer limites. Dá-nos força para recomeçar os planos que foram interrompidos por circunstâncias difíceis. Algumas pessoas precisaram cuidar da saúde, sustentar familiares, enfrentar luto, mudar de cidade ou lidar com problemas inesperados. O tempo passou e agora elas se perguntam se ainda podem retomar seus sonhos, Senhor. Mostra o que continua possível e o que precisa ser adaptado. O recomeço não precisa copiar exatamente a primeira tentativa. Talvez existam novas ferramentas, novas prioridades e uma compreensão mais profunda da vida. Ajuda-nos a respeitar o processo vivido. Não permitas que chamemos de atraso aquilo que também produziu compaixão, resistência e maturidade. Usa cada experiência para construir um caminho mais consciente. Quando for necessário abandonar um plano, concede-nos paz para fazê-lo, sem sentir que toda a caminhada foi inútil. Existem projetos que cumpriram uma função em determinada fase, mas já não correspondem à realidade atual. Outros nasceram de expectativas que mudaram. Nessa caminhada de escolhas e responsabilidades, cerca-nos com a tua proteção. Guarda nossa vida enquanto saímos para trabalhar, estudar, resolver compromissos e buscar oportunidades. Livra-nos de acidentes, violência e situações que coloquem a nossa integridade em risco. Dá-nos atenção no trânsito, prudência em deslocamentos e serenidade diante de imprevistos. Que a expectativa por uma resposta não nos deixe distraídos ou apressados. Ajuda-nos a respeitar orientações de segurança, limites do corpo e condições reais de cada ambiente. Quando precisarmos viajar, mudar de endereço ou conhecer lugares novos, dirige os detalhes e aproxima pessoas confiáveis. Protege-nos também de armadilhas financeiras e profissionais. Em tempos de necessidade, propostas enganosas podem parecer soluções urgentes. Concede-nos paciência para ler contratos, verificar informações e buscar orientação antes de assumir compromissos importantes. Livra-nos de fraudes, cobranças abusivas, promessas irreais e relações baseadas em manipulação. Não permitas que o medo da escassez enfraqueça o nosso discernimento. Dá-nos coragem para fazer perguntas, solicitar esclarecimentos e recusar condições que não sejam transparentes. Que nenhuma aparência de facilidade substitua a responsabilidade. Abre portas honestas, nas quais o trabalho seja respeitado, os acordos sejam claros
e as pessoas sejam tratadas com dignidade. Guarda nossa mente das influências que alimentam desespero e comparação. Há conteúdos que exibem apenas resultados, ocultando processos, privilégios, erros e dificuldades. Quando consumimos essas imagens sem equilíbrio, podemos acreditar que todos avançam enquanto permanecemos parados. Ensina-nos a selecionar aquilo que ouvimos e vemos, que as redes sociais não determinem o nosso valor, nem ditem decisões precipitadas. Ajuda-nos a usar a tecnologia como ferramenta, não como fonte de ansiedade constante. Afasta-nos de ambientes virtuais que estimulam inveja, ostentação, agressividade ou falsas oportunidades. Coloque em nosso caminho informações úteis, referências responsáveis, ensinamentos que contribuam para o crescimento real. Protege as nossas famílias durante os períodos de mudança. Uma nova oportunidade pode afetar horários, finanças, rotinas e relacionamentos. Dá-nos sabedoria para incluir as pessoas envolvidas nas conversas necessárias. Evita que um projeto individual destrua vínculos importantes por falta de diálogo. Ensina-nos a conciliar responsabilidades e reconhecer os limites de cada um. Quando houver opiniões diferentes, concede paciência para ouvir e explicar. Que ninguém use a fé para impor decisões sem considerar as consequências sobre a casa. Conduze-nos a acordos honestos, nos quais existe espaço para adaptação, respeito e cuidado. Fortalece os laços durante transições e não permitas que a ansiedade transforme pequenas divergências em grandes conflitos. Guarda-nos emocionalmente das oscilações que acompanham a espera. Em um dia podemos acreditar que tudo dará certo, e no outro imaginar que nada funcionará. Ensina-nos a não construir a vida sobre sentimentos momentâneos. As emoções merecem ser acolhidas, mas não precisam comandar todas as decisões. Dá-nos estabilidade para continuar cumprindo as tarefas enquanto aguardamos. Quando o cansaço chegar, mostra-nos a importância de pausar. Quando a tristeza persistir, dá-nos coragem para conversar com pessoas de confiança e buscar ajuda adequada. Quando a ansiedade se tornar intensa, lembra-nos de que o cuidado profissional não diminui a fé. Tu também podes nos sustentar por meio de recursos, conhecimentos e pessoas preparadas para cuidar. Protege-nos espiritualmente de interpretações que geram medo. Não queremos olhar para cada dificuldade como uma ameaça misteriosa, ou para cada atraso como sinal de condenação. Ensina-nos a permanecer firmados na verdade, sem superstição e sem culpa. A tua palavra nos chama a confiança, a vigilância e a responsabilidade, não ao pânico. Livra-nos de pessoas que usam o nome da fé para controlar escolhas, exigir dinheiro, criar dependência ou prometer resultados garantidos. Dá-nos discernimento para reconhecer uma orientação saudável
que respeita a consciência e aponta para princípios bíblicos. Que a nossa esperança esteja em Ti, não em fórmulas, objetos ou discursos que exploram a fragilidade humana. Senhor, fecha os caminhos que nos levariam a comprometer a integridade, mesmo que inicialmente fiquemos frustrados. Protege-nos de ambientes onde precisaríamos mentir, esconder práticas erradas ou participar de injustiças. Não permitas que a omissão silencie a consciência. Se estivermos prestes a aceitar algo prejudicial, desperta em nós um incômodo claro. Traz informações à luz e aproxima conselheiros honestos. Dá-nos força para sair de... Sob esse cuidado, Senhor, visita também as áreas que foram feridas durante longos períodos de espera. Existem pessoas emocionalmente cansadas, porque precisaram lidar com muitas negativas, perdas e mudanças inesperadas. Algumas já não conseguem imaginar um futuro diferente. Outras continuam realizando suas tarefas, mas carregam por dentro uma sensação constante de fracasso. Toca essas feridas com a Tua compaixão. Restaura a esperança sem negar a realidade. Não queremos um entusiasmo passageiro que desaparece diante do primeiro obstáculo. Dá-nos uma esperança firme, capaz de reconhecer dificuldades e ainda assim encontrar motivos para continuar construindo a vida com paciência. Cura a maneira como enxergamos a nós mesmos. Uma porta fechada não significa que somos inúteis. Uma reprovação não apaga todo conhecimento adquirido. O fim de uma parceria não prova que jamais conseguiremos trabalhar com outras pessoas. Uma fase de desemprego não elimina a dignidade. Um projeto que não prosperou não transforma toda a caminhada em desperdício. Ajuda-nos a separar acontecimentos de identidade, que possamos avaliar resultados sem atacar o próprio valor. Mostra-nos capacidades que ainda podem ser desenvolvidas e limitações que precisam ser aceitas ou tratadas. Dá-nos equilíbrio para reconhecer talentos sem orgulho e dificuldades sem humilhação. Visita quem enfrenta problemas de saúde enquanto tenta manter seus planos. Tu conheces diagnósticos, dores, limitações, exames e tratamentos. Pedimos a Tua intervenção e o Teu consolo durante cada etapa. Concede sabedoria aos médicos, enfermeiros, terapeutas e demais profissionais envolvidos. Ajuda-os a avaliar cada situação com atenção, responsabilidade e humanidade. Que os tratamentos indicados produzam os melhores resultados possíveis e que a pessoa tenha força para seguir as orientações recebidas. Dá paz durante consultas, procedimentos e períodos de recuperação. Quando os planos precisarem ser adaptados por causa da saúde, evita que surjam culpa e vergonha. A vida possui valor, mesmo quando o ritmo precisa diminuir. Fortalece também quem cuida de alguém doente e por isso teve de adiar objetivos pessoais. Tu vês o amor, o esforço e o cansaço que muitas vezes permanecem escondidos. Concede descanso, apoio e recursos. Aproxima pessoas capazes de dividir responsabilidades de maneira prática. Não permitas que o cuidador se abandone completamente. Ajuda-o
a reconhecer os próprios limites e a buscar acompanhamento quando necessário. Mostra que pedir ajuda não é falta de amor. Sustenta os projetos que precisaram esperar e no tempo apropriado oferece formas possíveis de retomá-los ou transformá-los. Que nenhuma dedicação sincera seja tratada como tempo sem significado. Restaura relacionamentos afetados por decisões profissionais, financeiras ou familiares. Talvez a busca por uma oportunidade tenha produzido distância, discussões ou palavras duras. Dá-nos humildade para reconhecer quando ferimos alguém. Ensina-nos a pedir perdão sem justificativas manipuladoras e a demonstrar mudança por meio de atitudes consistentes. Quando formos nós os feridos, ajuda-nos a processar a dor com sabedoria. O perdão não exige ignorar limites, nem retornar imediatamente a situações inseguras. Concede discernimento para reconstruir o que puder ser saudável e para manter distância quando isso for necessário. Que a restauração não seja apenas aparência, mas fruto de verdade, responsabilidade e respeito. Senhor, cura o medo de tentar novamente. Algumas experiências deixaram marcas tão profundas que qualquer nova oportunidade desperta lembranças de perdas anteriores. Trabalha em nosso interior de maneira paciente. Não nos empurres por meio da culpa, mas fortalece-nos por meio da verdade. Podemos começar com passos pequenos, avaliar o caminho e construir segurança gradualmente. Dá-nos coragem para enviar uma nova proposta, participar de outra entrevista, retomar os estudos, conversar sobre uma ideia ou reorganizar um projeto. Que cada passo seja dado com preparação e não com desespero. Se o coração tremer, lembra-nos de que coragem não é ausência de medo, mas a escolha de agir com sabedoria apesar dele. Fortalece a disciplina que sustenta os recomeços. Muitas vezes desejamos uma mudança, mas nos desanimamos com tarefas repetidas e resultados lentos. Ajuda-nos a criar rotinas possíveis, cuidar do tempo e manter compromissos realistas. Livra-nos do perfeccionismo que exige um desempenho impossível e depois usa qualquer falha como motivo para desistir. Ensina-nos a corrigir o dia sem abandonar o caminho. Quando não conseguirmos cumprir tudo, mostra-nos como reorganizar prioridades. Que possamos celebrar progresso sem transformar. Para sustentar essa esperança restaurada, lembramo-nos de José, cuja trajetória registrada em Gênesis passou por mudanças que ele não poderia controlar. Ele enfrentou injustiça, espera e lugares muito diferentes daqueles que havia imaginado. Não precisamos repetir toda a sua história para reconhecer um princípio importante. Mesmo durante períodos em que a promessa parecia distante, José continuou desenvolvendo responsabilidade e servindo com fidelidade onde estava Senhor. Aplica esse ensinamento ao nosso coração. Quando não pudermos escolher um ambiente, ajuda-nos a escolher a maneira como agiremos dentro dele. Quando o reconhecimento demorar, conserva a integridade.
Quando uma etapa parecer pequena, ensina-nos a tratá-la como parte da preparação. José não conhecia antecipadamente todos os acontecimentos que o levariam a uma posição de influência. Da mesma forma, nós não conseguimos enxergar como as experiências atuais poderão ser usadas no futuro. Livra-nos da necessidade de compreender imediatamente cada detalhe. Algumas habilidades são desenvolvidas em fases que parecem desconectadas do sonho principal. Algumas relações nos ensinam a comunicar, servir e administrar conflitos. Algumas perdas corrigem prioridades. Isso não significa chamar o sofrimento de algo bom em si mesmo, mas reconhecer que tu podes produzir maturidade mesmo em circunstâncias difíceis. Ajuda-nos a não desperdiçar o presente apenas porque ele não se parece com o destino imaginado. Dá-nos a fidelidade necessária para trabalhar bem antes da porta desejada se abrir. É fácil prometer excelência para uma oportunidade futura e negligenciar as responsabilidades atuais. Corrige essa incoerência, que tratemos com respeito as pessoas que estão ao nosso redor, que cumpramos os compromissos possíveis, cuidemos dos recursos recebidos e evitemos usar a espera como justificativa para a desordem. A preparação verdadeira acontece nas escolhas diárias. Forma em nós pontualidade, honestidade, capacidade de ouvir e disposição para resolver problemas. Quando uma oportunidade maior chegar, que ela encontre um coração já treinado na responsabilidade. Também aprendemos com José que o favor recebido não eliminou a necessidade de sabedoria prática. Quando chegou o momento de lidar com uma crise, ele apresentou um plano, organizou recursos e trabalhou com visão, Senhor. Concede-nos essa combinação de fé e planejamento, que as nossas ideias não permaneçam apenas no campo do desejo. Ajuda-nos a transformá-las em passos claros, prazos realistas e ações mensuráveis. Mostra quais recursos possuímos, quais ainda precisamos buscar e quais objetivos devem ser revistos. Que saibamos prever dificuldades sem alimentar pessimismo. Dá-nos capacidade para preparar alternativas, economizar quando possível e construir bases antes de assumir responsabilidades maiores. O exemplo de José também nos lembra da importância de não permitir que a dor determine todas as relações futuras. Ao reencontrar sua família, ele precisou lidar com memórias profundas e decisões complexas. Senhor, dá-nos maturidade para não usar oportunidades como instrumentos de vingança. Quando alcançarmos uma posição melhor, livra-nos da tentação de humilhar quem nos desprezou. A justiça não exige crueldade e o perdão não exige ingenuidade. Ensina-nos a agir com verdade, limites e misericórdia. Que o sucesso não revele um coração dominado pela amargura. Usa cada porta aberta para formar em nós uma responsabilidade maior com as pessoas. Se, porém, a nossa história não seguir uma mudança tão visível quanto a de José, ajuda-nos a não sentir que a fé falhou. A Bíblia apresenta princípios, não fórmulas para garantir posições, riqueza ou reconhecimento. A tua presença é valiosa em qualquer circunstância, e uma vida fiel não pode ser medida apenas
apenas por resultados externos. Talvez a nossa porta aberta seja uma oportunidade simples de servir, reconstruir a casa, recuperar a saúde emocional ou viver com mais equilíbrio. Livra-nos de comparar o nosso caminho com narrativas extraordinárias. Ensina-nos a reconhecer o teu cuidado nas transformações discretas e nas respostas que não recebem aplausos. Recordamos também o Salmo 37:5, que nos orienta a entregar o caminho ao Senhor e confiar nele. Essa entrega não acontece uma única vez. Precisamos renová-la quando surgem atrasos, mudanças e notícias inesperadas. Por isso, recebe novamente o nosso caminho. Entregamos o modo como chegaremos, o tempo necessário e as pessoas que participarão da jornada. Confiamos que podes nos corrigir sem nos abandonar. Quando nos desviarmos por ansiedade, chama-nos de volta. Quando desanimarmos, lembra-nos das razões para continuar. Quando estivermos excessivamente confiantes, devolve-nos a humildade, que a confiança em ti produz equilíbrio, não passividade. Firmados nessa confiança, nós afirmamos diante de ti que não seremos governados pela pressa. Podemos desejar uma resposta e ainda assim respeitar o processo necessário. Podemos trabalhar intensamente sem tratar o descanso como culpa. Podemos revisar planos sem considerar toda mudança uma derrota. Senhor, coloque essa verdade profundamente em nós. Quando a ansiedade disser que estamos atrasados, lembra-nos de observar a realidade com equilíbrio. O tempo de outra pessoa não define o nosso. Há responsabilidades, histórias e condições diferentes. Queremos caminhar com constância, sem competir com trajetórias que não conhecemos por inteiro. Com o coração voltado para ti, podemos repetir: meus planos estão nas mãos de Deus, e meus passos serão guiados pela sabedoria. Essa frase não elimina a necessidade de escolher. Ela nos lembra de escolher com humildade. Podemos repetir: não aceitarei uma oportunidade que exija a perda da minha integridade. Dá-nos força para viver essa decisão quando a necessidade apertar. Podemos repetir: uma porta fechada não encerra toda a minha história. Ajuda-nos a acreditar nisso nos dias de frustração. Podemos repetir: farei com fidelidade o que estiver ao meu alcance e entregarei a Deus o resultado que não posso controlar. Senhor, fortalece a perseverança sem produzir teimosia. Queremos continuar quando houver propósito, aprendizado e condições saudáveis. Ao mesmo tempo, queremos reconhecer quando uma direção precisa ser encerrada. Dá-nos critérios claros. Se o caminho exigir paciência, sustenta-nos. Se exigir correção, confronta-nos com amor. Se exigir ajuda, quebra a resistência. Se exigir uma pausa, afasta a culpa. Se exigir uma decisão corajosa, vence a paralisia. A perseverança que vem de ti não é repetição cega. É compromisso com a verdade, disposição para aprender e coragem para ajustar a rota. Nós afirmamos que o medo não terá a palavra final.
de uma responsabilidade maior. Contudo, não precisa determinar a nossa resposta. Dá-nos serenidade para preparar o que for necessário e comparecer com autenticidade. Que não tentemos parecer pessoas que não somos. Ajuda-nos a apresentar capacidades com honestidade, reconhecer o que ainda estamos aprendendo e confiar no valor do trabalho realizado. Quando uma oportunidade não se confirmar, preserva a nossa dignidade. Não queremos transformar cada recusa em julgamento sobre toda a nossa vida. Nós afirmamos que a esperança continuará viva, mesmo quando o caminho for diferente do imaginado. Talvez a resposta chegue por meio de uma função nova, de uma cidade diferente, de uma parceria inesperada, ou de um projeto mais simples. Mantenha os nossos olhos abertos. Não permitas que a fixação em um único formato nos faça desprezar alternativas legítimas. Ao mesmo tempo, evita que aceitemos qualquer coisa por desespero. Que a esperança caminhe ao lado do discernimento. Dá-nos flexibilidade sem falta de limites, coragem sem imprudência e confiança sem negação da realidade. Diante das opiniões negativas, repetimos: ouvirei o que for útil, mas não entregarei minha identidade ao julgamento das pessoas, Senhor. Ensina-nos a viver assim. Algumas palavras revelarão aspectos que precisamos corrigir. Outras apenas refletirão o medo ou a amargura de quem as pronunciou. Ajuda-nos a distinguir uma coisa da outra. Não queremos responder a toda crítica, nem construir a vida tentando provar valor. A energia que seria gasta em discussões pode ser usada na preparação, no serviço e no crescimento. Dá-nos maturidade para permanecer em silêncio quando a resposta não produzirá fruto, e clareza para falar quando a verdade precisar ser defendida. Diante das limitações atuais, repetimos: começarei com os recursos disponíveis e buscarei ajuda para aquilo que ainda não sei fazer. Livra-nos da vergonha de aprender. Ninguém começa dominando todas as etapas. Dá-nos disposição para fazer perguntas, praticar, revisar e tentar novamente. Que os erros corrigíveis não se tornem motivos para a desistência. Ensina-nos a documentar aprendizados, organizar processos e reconhecer progresso. Cada nova habilidade pode ampliar as possibilidades futuras. Que o estudo não seja apenas um meio de conquistar uma posição, mas uma forma de servir melhor e agir com responsabilidade. Senhor, estabelece em nós uma coragem tranquila. Não precisamos anunciar cada decisão, nem convencer todos de que dará certo. Podemos trabalhar em silêncio, compartilhar com pessoas confiáveis e permitir que os frutos apareçam no tempo apropriado. Livra-nos da necessidade de validação constante. A aprovação pública é instável e não pode sustentar a alma. Que a nossa motivação esteja ligada à consciência limpa, ao serviço bem realizado e à certeza de que buscamos por inteiro, quando nascemos por inteiro. Com o coração voltado para Ti, podemos repetir: meus planos estão nas mãos de Deus, e meus passos serão guiados pela sabedoria. Essa frase não elimina a necessidade de... E assim, Senhor, aproximamo-nos do encerramento desta oração com as mãos abertas e o coração mais sereno. Os planos continuam diante de nós,
mas já não desejamos carregá-los como um peso solitário. Entregamos a Ti os resultados, os prazos, as mudanças e as possibilidades. Conserva em nós tudo o que foi despertado neste momento: a coragem para agir, a paciência para esperar, a humildade para corrigir e o discernimento para recusar aquilo que não é saudável. Que esta entrega não seja esquecida quando surgirem novas pressões. Ajuda-nos a retornar à oração sempre que a ansiedade tentar recuperar o controle. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Que cada tarefa seja realizada com honestidade e atenção. Dá-nos ideias úteis, palavras adequadas e capacidade para resolver problemas. Ajuda-nos a reconhecer oportunidades de crescimento sem desprezar as responsabilidades atuais. Onde houver desorganização, estabelece ordem. Onde houver falta de conhecimento, mostra caminhos de aprendizado. Onde houver conflitos, concede maturidade para conversar. Onde houver cansaço, oferece descanso e apoio. Que o nosso esforço não seja movido apenas pelo medo da falta, mas também pelo desejo de construir uma vida digna e servir com aquilo que sabemos fazer. Abençoa os estudos e todos os processos de preparação. Fortalece quem precisa retomar conteúdos, enfrentar avaliações, concluir etapas ou aprender uma nova profissão. Dá concentração, constância e equilíbrio. Livra-nos da comparação com quem aprende em outro ritmo. Ajuda-nos a encontrar métodos adequados e a procurar apoio quando surgirem dificuldades. Que o conhecimento adquirido não produza arrogância, mas responsabilidade. Abre oportunidades para que ele seja usado de maneira útil, ética e humana. Quando o desânimo aparecer, lembra-nos do motivo pelo qual começamos e mostra o próximo passo possível. Abençoa os projetos familiares. Conduz mudanças de casa, decisões sobre filhos, reconciliações, organização financeira e conversas sobre o futuro. Que nenhuma oportunidade externa destrua a paz dentro do lar. Dá-nos sabedoria para estabelecer prioridades e dividir responsabilidades. Ensina-nos a celebrar as conquistas uns dos outros sem competição. Quando alguém precisar esperar, aproxima a família em vez de permitir acusações. Que a casa seja um ambiente de encorajamento, verdade e cuidado. Onde houver feridas antigas, inicia processos seguros de restauração. Abençoa quem procura trabalho, quem deseja mudar de função e quem tenta manter um empreendimento. Abre portas compatíveis com capacidades, valores e necessidades reais. Aproxima empregadores justos, colegas respeitosos, clientes honestos e parceiros responsáveis. Dá clareza em entrevistas, reuniões e negociações. Protege de exploração e propostas enganosas. Quando a resposta for negativa, sustenta confiança para continuar procurando. Quando for positiva, concede equilíbrio para assumir a nova etapa. Que cada oportunidade venha acompanhada de sabedoria para administrar horários, recursos e relacionamentos. Abençoa também quem precisa encerrar um ciclo. Há portas que não devem ser forçadas novamente. Concede paz para recolher o aprendizado e seguir sem ressentimento. Ajuda-nos
a devolver responsabilidades, concluir pendências e comunicar decisões com respeito. Que o encerramento não seja marcado por vingança ou palavras destrutivas. Onde houver necessidade de limites, dá firmeza. Onde houver possibilidade de reconciliação, concede humildade. Onde for preciso manter distância, oferece segurança. Liberta-nos da tentativa de reviver aquilo que já não pode sustentar uma vida saudável. Senhor, prepara o nosso caráter para as respostas que pedimos. Se vier crescimento financeiro, ensina-nos a administrar e repartir com responsabilidade. Se vier influência, conserva-nos acessíveis e justos. Se vier reconhecimento, livra-nos de desprezar quem participou do processo. Se vier autoridade, lembra-nos de que liberar é também servir e proteger. Se vier uma grande mudança, ajuda-nos a preservar as relações essenciais. Não queremos receber uma porta aberta e perder o coração no caminho. Que cada conquista aprofunde a gratidão, a humildade e a consciência de que dependemos de Ti. Quando nenhuma mudança visível acontecer de imediato, mantenha a nossa fé estável. Que possamos perceber as transformações internas, a mente mais organizada, a ansiedade menos dominante, a decisão mais consciente e a esperança renovada. Essas mudanças também possuem valor. Talvez sejam a preparação necessária para o que virá, ou a resposta que nos permitirá viver melhor mesmo em circunstâncias semelhantes. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Que cada tarefa seja realizada com honestidade e atenção. Dá-nos ideias úteis, palavras adequadas e capacidade para resolver problemas. Ajuda-nos a reconhecer oportunidades de crescimento sem desprezar as responsabilidades atuais. Onde houver desorganização, estabelece ordem. Onde houver falta de conhecimento, mostra caminhos de aprendizado.